Bem, pessoal, nós estamos aqui na liderança do Senado, aqui no gabinete do Senado, do PDT. Hoje o meu convidado é o líder do PDT na Câmara dos Deputados, meu colega, ex-ministro André Figueiredo, vizinho aqui do estado do Ceará. E eu convidei para justamente hoje nós podermos fazermos uma avaliação política de como que está o cenário. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a Previdência. Hoje foi lido lá na CCJ o relatório do senador Tasso Gereissati, e na próxima quarta, porque foi pedido vistas coletivas, então na próxima quarta nós iremos já apresentar mais emendas, e o PDT também apresentará um voto em separado, que é o mesmo substitutivo que foi apresentado na Câmara dos Deputados pela liderança do PDT através do nosso líder André Figueiredo. Nós temos aí várias coisas acontecendo no país, mas o mais importante é saber que neste momento de resistência, um momento de luta, mas acima de tudo de serenidade, nós temos hoje duas casas que estão conjuntas conversando. É o PDT da Câmara e o PDT do Senado. Eu, quando fui deputado federal, a gente tinha muito essa vontade de unir as duas casas, as lideranças, os técnicos. Então, de já eu quero aqui já agradecer, começar a nossa live agradecendo à Câmara por ter nos disponibilizado os técnicos que acompanharam todo o debate da Previdência lá naquela casa, através do Camilo, que hoje é um dos melhores, ou o melhor técnico que eles têm, que está tratando todo esse assunto que hoje está dando esse embasamento para a gente poder aprofundar um pouco mais o debate. Hoje, só nessa leitura aqui do texto do Tasso Gereissati, ele já sinaliza acatar algumas emendas nossas. Claro que não é o que nós queremos, é longe, mas já é um grande passo. Por exemplo, o governo queria 66 anos a idade que ia ficar mínima para trabalhadores na área da saúde, André. Que tem risco de saúde, os empregos ou aquelas profissões de alta periculosidade, como é o caso dos mineiros, como é o caso dos eletricitários, e aí nós conseguimos garantir para que fique em 51. Então esse corte foi muito importante, porque isso você já faz uma justiça enorme, uma classe, uma categoria que tem realmente muita dificuldade de chegar aí até o final da vida com saúde, com condições de poder gozar, né, da sua velhice. A outra coisa importante foi o BPC, a desconstitucionalização do 1/4 do salário mínimo, também, que é muito importante. Enfim, a gente ainda tem aí muito debate, muitas coisas para avançar, mas eu queria te agradecer por estar aqui fazendo parte da nossa live hoje, juntamente, em conjunto, compartilhada também nas redes sociais do líder André, que tem feito aí um grande trabalho, foi nosso ministro, é nosso vice-presidente nacional do partido. Então, sem dúvida nenhuma, ele vai poder ajudar e contribuir bastante no debate. Bem, Everton, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Esse momento que para a gente é inclusive histórico, né? É a primeira vez que o líder do PDT no Senado, com o líder do PDT na Câmara, tem esse momento de bate-papo com a população brasileira, né? Falando sobre temas que têm impacto direto na vida de cada um e, acima de tudo, mostrando um caminho em conjunto. Como o Everton bem colocou, essa reforma da Previdência, ela foi exaustivamente discutida no decorrer do primeiro semestre, em termos de primeiro turno, e no segundo turno, agora já no início do segundo semestre, e agora está no Senado. Nós do PDT sempre advogamos a tese que sim, é necessário termos uma reforma da Previdência, mas R$1 trilhão, supostamente, que será economizado em 10 anos, 83% disso vem em cima de pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Quer dizer, é a base da pirâmide que está pagando a conta dessa economia para a Previdência. E o que é pior, com questões extremamente perversas. Eu vi também que, numa delas, o senador Tasso, ele também minimizou o dano, porque para a pensão de viúva, se a viúva fosse uma feirante, no eventual, quando um marido morre, quando o cônjuge morre, a viúva sendo uma feirante e o marido tivesse ganhando um salário mínimo, ela só ia ganhar 60% do salário mínimo, ia ganhar R$600. Quer dizer, essa é uma milionária, essa é uma privilegiada, que a reforma da Previdência tem um impacto direto na vida dela. É por isso que nós batemos muito nessa reforma. Conseguimos algumas conquistas. O PDT na Câmara
conseguiu fazer com que, por exemplo, nós tivéssemos uma redução na idade dos professores e professoras, a idade mínima, e a gente sabe que a causa da educação é a causa nossa do PDT. Então, os professores vão poder se aposentar com 55 anos de idade, as professoras com 52, graças a um destaque supressivo que nós fizemos, que, consequentemente, num diálogo com o governo, tivemos que mostrar para ele que o impacto não seria lá essas coisas, pela repercussão positiva que tem numa categoria que merece ser valorizada. Do mesmo jeito que um destaque do PSB propiciou que a idade mínima do trabalhador, o tempo mínimo de contribuição do trabalhador urbano pudesse ser, em vez de 20 anos, o que muito provavelmente faria que a grande maioria dos trabalhadores, por exemplo, da construção civil, aqueles que não têm emprego fixo, né, que têm empregos temporários, esse daí só ia aposentar depois de 68 anos, e mesmo assim com muita dificuldade. Então voltou a ser 15 anos o tempo mínimo de contribuição, para que nós possamos minimizar danos. A estratégia da gente na Câmara foi minimizar danos. Infelizmente, o que nós vimos no decorrer do processo de votação foi um verdadeiro derrame de recursos públicos, né, destinando emendas, não as emendas individuais de cada parlamentar, mas emendas para cada município de cada deputado que votou a favor dessa nefasta reforma da Previdência. Ou seja, para tirar os direitos de você, cidadão e cidadã brasileira, eles mandaram um dinheirinho para atender os currais eleitorais de cada um desses parlamentares, só que esse dinheiro que vai para o município acaba, e o seu direito acabou para nunca mais voltar, a não ser, lógico, que a gente venha a ter um presidente verdadeiramente comprometido com o povo brasileiro, que eu espero que isso a gente venha a discutir em 2022. E é importante o que o André está falando, porque bateram muito, a grande mídia tem batido muito de que esta reforma ela combate privilégios. E, para começar, o regime geral da Previdência. Onde é que privilegiado no Brasil faz parte do regime geral? Né? O teto é R$ 5.900. Né? Então, você imagina só, hoje um trabalhador que ganha entre R$ 2.000 e R$ 3.000, o de R$ 2.000, se ele se aposentar, hoje se ele se aposentava com R$ 2.000, mesmo com alguns avanços que tiveram, mas ele continua tendo perca real nesse salário. Né? Porque hoje o que a aposentadoria que queria se aposentar com 2.000, segundo aqui já uma projeção que foi feita, ele vai se aposentar com 1.360. Né? O nosso professor, que poderia se a aposentadoria dele seria com 2.000, ele já vai para 1.190. Então, assim, o grande questão, deputado André, que nós temos colocado, vocês fizeram lá na Câmara, e nós vamos ser bastante repetitivos aqui, é que para as pessoas entendam que essa reforma, ela, na verdade, é uma reforma fiscal. Né? Porque quando se fala de uma economia de bilhões podendo chegar a 1 trilhão, não estão se falando que estão deixando de circular esse dinheiro justamente lá na ponta, na mão do nosso trabalhador, na mão da nossa viúva. Por exemplo, há muitas categorias que estão defendendo a reforma, achando que ela é boa, mas não sabe que quando, por exemplo, seu marido morrer, ela vai ser a primeira prejudicada porque a sua pensão vai ficar muito aquém, muito longe do que ela acha que teria condição. O Augusto Sampaio aqui, ele diz que a reforma vai ajudar, ele está perguntando ou ele está afirmando? Ele está afirmando que vai ajudar o país. Então o Augusto Sampaio, ele disse que a reforma vai ajudar o país. Queria saber como. Era o Augusto bom também dissesse como. Ele dissesse como, porque assim, com certeza ela não vai ajudar o nosso trabalhador rural, ela não vai ajudar a nossa professora, ela não vai ajudar a nossa mulher. É só você pegar, Augusto, por exemplo, há 3 meses atrás, antes da aprovação lá na Câmara, pegue os principais jornais do Brasil, o Globo, Folha de São Paulo, pegue as principais revistas, e lá você vai ver que todos estavam falando que no outro dia, depois da reforma, as coisas estavam resolvidas. O emprego iria voltar. Até você, se estiver separado, a sua mulher iria perdoar, ia ficar tudo resolvido. Né? Agora, veja os jornais logo depois da aprovação da Previdência lá na Câmara. Não é bem assim, pode começar a retomar, mas é lento, porque não é só isso, precisa de outras coisas. Ou seja, sabe o que eu me lembrei, André? Eles falaram para nós lá atrás que a PEC do teto dos gastos ia resolver, né? A reforma trabalhista gera 8 milhões de empregos. A reforma trabalhista que a gente liderou ali dentro. Não, é uma vergonha. E outra coisa, talvez o Augusto, evidentemente que a propaganda enganosa do governo federal faz com que muitas pessoas de bem acabem se iludindo. Eu vou dar 2 exemplos. Além dessa maldade com o ser humano na sua forma individual, né, de você ter uma perda individual para quem ganha até 3 salários mínimos, né, 83% dessa economia vai ser em cima desse público.
Essas pessoas, quando recebem 1 ou 2 salários mínimos, esse dinheiro, Everton, você é do Maranhão, eu sou do Ceará, esse dinheiro não fica na poupança, não fica na aplicação, não. Esse dinheiro faz circular o comércio. Essas pessoas não vão ter mais isso, nós vamos ter uma queda brutal no comércio das pequenas cidades. 83%, 82% dos municípios do estado do Ceará, por exemplo, despesas com pensões, aposentadorias e digamos assim, programas sociais, eles são muito maiores que as transferências governamentais em termos da economia de cada município. E aí, como você bem disse, as manchetes eram: reforma da Previdência vai trazer novamente a confiança do mercado financeiro. O dólar ontem foi a R$ 4,1948. Faltou 0,004 para atingir a maior alta desde a época do Plano Real em 1994. O Banco Central, pela primeira vez, teve que vender reservas cambiais, tirando parte das nossas reservas, para o dólar voltar ao patamar de 4,16. Quer dizer, estava em 3,85 na época da reforma. A reforma foi aprovada na Câmara. E está aí, novamente a especulação ganhando, mostrando que tudo é uma falácia. Tudo é uma grande mentira para iludir a boa fé do povo brasileiro. Mas o nosso papel é esse, é debater. É fazer com que as pessoas possam compreender que a gente não está aqui para defender banqueiro, que a gente não está aqui para defender privilegiado, a gente está aqui para defender o povo brasileiro e é para isso que nós somos eleitos. Olha, o que mais me incomoda, e é importante que as pessoas elas tenham essa clareza, porque essa propaganda de dizer, porque vocês estão preocupados com essa reforma, porque aí vai acabar com a aposentadoria, por exemplo, de político ou dos grandes e tudo. Gente, isso não existe. A reforma, só para vocês terem uma ideia, a legislação ela trata 3 pontos importantes e em 3 legislações diferentes sobre a aposentadoria. Existe o regime geral, existe o regime próprio, que esse está lá, todos os servidores, e o do militar. Né? Veja como foi tratado a questão dos militares, né, nessa reforma, André. Ainda não foi, né? Então, assim, está se falando que... Mas o discurso é para salvar o Brasil, para resolver tudo. Então, assim, nada contra os militares, mas a gente sabe que hoje, dentro da conta, onde se paga muito, né, é lá dentro desse regime, que não está sendo discutido. E é um cálculo atuarial, tem que ser lá discutido de forma muito tranquila. O lado do regime próprio, a mesma coisa, nós não estamos dizendo aqui que não tem que se discutir. Óbvio que o Brasil, a população ela está envelhecendo mais, graças a Deus, está vivendo mais. Só que uma coisa é você estender a idade, aí você fazer um ajuste demográfico, outra coisa é você fazer um ajuste fiscal. Então essa reforma, ela já nasce com muitos vícios. Primeiro porque é na cara, está na cara que a intenção principal é acabar com ela. Né? Por quê? Porque na hora que você leva ela para o sistema privado, né, você capitaliza ela de uma vez por todas, você consegue atender o interesse do mercado. Né? Então assim, paga quem pode, recebe quem pode. Né? E o trabalhador da ponta, principalmente os que recebem o benefício da prestação continuada, esses aí, infelizmente, vão voltar aí a ter expectativas muito ruins. E isso é muito triste, né? Principalmente para as regiões mais pobres do Brasil. Nós não estamos falando aqui só do Nordeste. É do Brasil porque todos são afetados com essa reforma. Nós temos aqui o Richardson. Ele disse que o BPC é mais para comprar remédio e ainda vai diminuir, ele lamenta. É verdade, verdade. A regra de acesso ao BPC, Richard, vai ser cada vez mais difícil. Você vai ter que comprovar uma situação de miserabilidade que vai ser muito penoso um trabalhador, às vezes, ter que trabalhar a vida toda e depois de trabalhar ainda ter que se declarar miserável para receber um benefício de prestação continuada, o que não deixa de ser apenas uma ajuda social. Ajuda social para quem é realmente uma situação de miserabilidade. Trabalhador não é miserável, o trabalhador merece dignidade, principalmente na hora que se aposenta. O Eri Santiago, ele diz que essa reforma é necessária. Qual seria a melhor reforma possível? Eu vou passar aqui para o André, ele vai falar a que foi apresentada lá na Câmara e claro que nós iremos apresentá-la também aqui no Senado. Não, a reforma da Previdência, como nós dissemos, nós temos que atacar por tópicos. Primeiro, o regime geral da Previdência Social, ele já não tem mais o que dar em termos de contribuição, porque todos já estão no seu limite. Então nós teríamos que propor, por exemplo, uma regra de pedágio. Você definir que vai ter todo mundo que pagar pedágio, ok, nós topamos. Agora, você dizer que um trabalhador da iniciativa privada, por exemplo, vai pagar o mesmo pedágio de um trabalhador do serviço público
que tem estabilidade, não deixa de ser uma injustiça. Por quê? Porque se o trabalhador do serviço público tem 60 anos de idade e se aposentaria em 2 anos, dizer que ele vai trabalhar mais 4, que foi 100% para todo mundo, não é problema. Agora você imagina um trabalhador da iniciativa privada que tem 55 anos e que com 55 anos hoje em dia você já não está numa tranquilidade muito grande no seu emprego. Que você teria que trabalhar mais 5 para se aposentar e se aguentando, dizer que ele vai ter que trabalhar mais 10. Quem é que vai garantir o emprego a um trabalhador na iniciativa privada com alguém com 65 anos quando pode contratar às vezes bem mais barato um de 25? Mas então isso é justiça. E lembrando que esse trabalhador que você está falando na iniciativa privada, que é dentro do regime geral, esse trabalhador, ele em média só fica 3 meses por ano com a carteira assinada. Trabalhadores da iniciativa privada têm um problema muito sério de comprovar tempo de contribuição, e isso é uma perversidade. Como o tempo não é muito longo, a gente publicou, inclusive no site do PDT, e eu acho que o PDT no Senado também vai ter isso, essa emenda substitutiva global que a gente apresentou para debate na época da tramitação na Câmara, e que também a gente vai mostrar aqui no Senado para que você, o Eri, né, e todos os internautas, né, possam realmente ter acesso à nossa proposta e tirar dúvidas. E quem sabe dar contribuições, porque a PEC ainda não tramitou, ela ainda não vai para a promulgação. O Senado pode modificar alguns itens, e esses itens que foram modificados voltam para a Câmara. Essa é a tramitação normal da PEC. Me interrompendo aqui nosso líder André, é importante eles ouvirem, todos aqui ouvirem o André Figueiredo, que ele faz parte do Colégio de Líderes da Câmara. Nada acontece na Câmara se não passar pelo Colégio de Líderes. Em algum momento a Câmara tem algum acordo ou sentimento de votar a PEC paralela daqui, que eles estão chamando, incluindo Estado e município, e as outras coisas que o relator aqui está admitindo que tem que se fazer, mas ele está dizendo que vai votar na PEC paralela para votar lá na Câmara. Existe esse sentimento? Bem, eu não vejo esse sentimento. Eu vejo que estados e municípios, por exemplo, não entraram na proposta inicial por conta de que não houve nenhuma vontade da grande maioria dos líderes. Não houve nenhuma vontade, não é por questões de princípios, é por questões porque a maioria dos líderes dos partidos de centro, por exemplo, são oposição aos seus governadores. Então eles não queriam tirar essa dor de cabeça que o governador vai ter para aprovar uma PEC semelhante na Assembleia Legislativa. Porque é lógico que o trabalhador... cada um banca seu desgaste. Cada um banca seu desgaste, essa é a ideia. Mas o que nós temos lá também, o FT, é que a gente tem que discutir. É porque na Câmara, hoje em dia, nós estamos aí com uma grande quantidade de projetos que são impactantes, como no Senado também está iniciando a tramitação. Reforma tributária. Reforma tributária é algo que nós vamos ter que, talvez, num outro momento, discutirmos exaustivamente para que, por exemplo, a reforma que foi proposta na Câmara, ela não venha sequer a ser objeto de uma atenção maior, porque ela penaliza quem? O consumidor. Ela amplia a carga tributária em cima do consumo e não tem nenhum impacto sobre a renda e o patrimônio. Ou seja, se você é um cara muito rico, se você tem uma alta renda, se você tem grandes mansões, iates, apartamentos, continua do mesmo jeito. Agora, você que vai comprar uma lata de leite que ganha um salário mínimo, que vai comprar um par de chinelo que ganha um salário mínimo e meio, tu vai pagar o mesmo imposto do super rico que ganha 50 mil reais, que ganha 60 mil reais, porque está tributando o consumo, sem fazer uma política progressiva de tributação. Quem ganha mais tem que pagar mais. Quem ganha menos tem que pagar menos. Essa é a lógica que tem que nortear qualquer reforma tributária. Eu estou perguntando isso aqui para o nosso líder André, porque está na cara. Eu estou chamando aqui, André, no Senado, de PEC da balela. Tá? Isso é balela. Não é para aprovar lá na Câmara coisa nenhuma. É simplesmente para tirar o foco da pressão e da crítica em cima do texto principal. E aí pode-se até votar que essa paralela aqui no Senado, mas lá não sai, até porque a gente conhece o rito daquela casa, fui 2 vezes de lá e sei como é que funciona. Se houvesse uma declaração pública de todos os líderes, do presidente, de todo mundo, tudo bem. Aí é acordo político e eu sei que eles cumprem. Agora, quando não há, e principalmente acabou de passar na casa sem sentimento nenhum, é óbvio que isso daí é só para enganar, eles não vão querer resolver. Sobre a questão da reforma tributária, eu queria te convidar então, a gente poderia fazer um bate-papo aí nos próximos dias. Quarta-feira que vem, o senador relator da PEC da Previdência, ele vai retornar, porque a gente pediu vista coletiva, os senadores, membros da CCJ. Então, na próxima quarta vai ser um dia longo aqui de debates a respeito da Previdência. E aí, de repente, à noite da quarta, a gente poderia fazer um outro bate-papo para avaliar de verdade como que ficou. E aí, em um outro momento,
né, eu queria convidar aqui o nosso líder para discutir a questão da reforma tributária, além de também os temas que estão em voga na casa, qual é a tua impressão de tudo isso, confusão aí da Amazônia, nós temos aí a crise que não para, todo dia um problema, mas como é que a gente pode fazer para ajudar a melhorar aí toda essa situação. Então eu quero, já falando isso, agradecendo e me despedindo e passando aqui para o líder, André, para fazer também as suas considerações. Então, muito obrigado por todos estarem aí acompanhando as nossas redes, vamos continuar prestando conta do nosso mandato e, claro, eu tenho certeza que agora a PDT da Câmara e PDT do Senado estão juntos, unidos, irmanados nessa luta em defesa intransigente dos nossos trabalhadores brasileiros. Bem, senador Everton, meu querido amigo, eu tenho apenas que dizer que a sua atuação na bancada do Senado, evidentemente, honra a todos nós, somos companheiros de partido, e principalmente porque você veio da Câmara, né, há muito tempo, e não sei sequer se houve nos últimos 20, 30 anos, um senador que tivesse sido deputado. Por isso essa dificuldade, às vezes, de aproximação entre as duas bancadas. Então, esse momento de bate-papo com a população brasileira através das redes sociais é um momento muito importante de diálogo. A gente pode divergir. A gente não está aqui para querer que todo mundo que esteja nos assistindo que concorde com a gente, mas que a gente possa propiciar um bom e respeitoso debate, bem diferente desse que o presidente da República, que foi eleito para representar o povo brasileiro, está fazendo com tanta grosseria com o presidente da França. E olha, porque o presidente da França é de um campo político totalmente diferente do nosso, muito mais próximo dele mesmo, muito mais próximo do Bolsonaro. Mas a falta de educação dele e de seus ministros faz com que nós brasileiros tenhamos vergonha de ver alguém tratar um colega que é presidente eleito da mesma forma que ele foi, dessa maneira. Nós, povo brasileiro, sempre tivemos um respeito muito grande pela população de outros países e por isso somos muito bem recebidos quando vamos lá fora. Agora, de repente, a gente tem uma pessoa que nos representa tão mal nesse diálogo que deveria ser fraterno, respeitoso e, acima de tudo, de construção de um mundo melhor, eu tenho absoluta certeza que isso não leva a nada. Mas aqui a gente não veio para lamber ferida. Outro momento a gente também discute essa questão aí de que todo dia o cara vai apresentando uma besteira diferente, né? A gente precisa cada vez mais construir um caminho diferente para o Brasil e eu acho, num momento de omissão ou de despreparo absoluto do Poder Executivo, nós do Poder Legislativo podemos suprir essa deficiência e construirmos, junto com a sociedade civil, um Brasil bem melhor. Muito bem. Então, muito obrigado. Valeu, Everton. Um grande abraço e até a próxima.